E associada à origem, por que o modelo de consultoria? Essa é uma das perguntas. A célula não gera muita burocracia? Essa é uma outra pergunta, tá certo? A preocupação com a burocracia e uma preocupação do porquê o modelo de consultoria. Como é que vocês responderiam isso aí? Tá, são duas perguntas bem distintas, né? Deixa eu tentar responder uma por vez. Robert, de novo, você me interrompe a hora que você quiser, que senão eu fico aqui eu falando, você me olhando aqui. Por que consultoria? Eu sou apaixonado também por consultoria. Minha vida profissional, eu entrei em consultoria em agosto de 90, vai fazer só 34 anos agora esse ano. Né? Então, obviamente, eu acredito naquilo que eu faço. Né? Senão eu não teria investido toda a minha vida em algo que eu não acreditasse. Né? É aquela história lá do sorte e competência. Né? Se você só tem sorte na vida, você ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Né? Então, e aí, nesse caso do profissional, você tem que ter exatamente isso que a gente está falando. Você tem que ter amor por aquilo que você faz. Você tem que acreditar naquilo que você faz. Né? Senão você desiste. Eu tive N oportunidades de desistir e sair desse mercado de consultoria. Né? E as poucas vezes que eu saí, eu voltei rapidamente, porque eu olhava para trás e falava, não, é ali que eu quero estar. Né? Então, assim, eu acredito nesse modelo. Quando a gente fala de implantação das células de gestão de contratos, eu digo que já tem até um ponto adicional a isso. Né? Por que contratar uma empresa de consultoria para implantar algo que eu posso fazer sozinho? Você pode fazer? Pode. Pega um manualzinho aí, pega um livretinho, pega o nosso próprio site, entra no nosso site, lá tem quase que um passo a passo ali, tem uma cadeia de valor, tem o que você vai fazer. Hoje já está disseminado isso, tem vários profissionais aí que já têm uma certa vivência de mercado. Poderia fazer? Poderia. Por que não funciona? Não funciona por alguns motivos. O primeiro que eu disse ali atrás, que a célula ela abrange e começa a negociar com todas as áreas da empresa. Né? Uhum. Ela passa a ser um grande filtro entre fornecedor, que é o mercado, entre o gestor, que fica ali, que é quase que o preposto ali daquele contrato, e das áreas de interface, as áreas operacionais da empresa, seja os suprimentos, RH, jurídicos, segurança, patrimonial, e assim vai. Né? Então, assim, como ela acaba cutucando, né, mexendo, interagindo e precisando com isso mudar alguns processos, né, em todas essas áreas de relacionamento, fazer isso com gente de casa não funciona muito bem. Né? Aí realmente é o próprio médico querendo se auto-operar. Né? Ele vai encontrar uma série de barreiras e uma série de dificuldades que ele dificilmente vai conseguir transpor. Tá? Por questões de vaidade corporativa, empresarial, por questões enfim, uma série de pontos aí que todo mundo que trabalha numa grande corporação está careca de saber como é que funciona. E nós já vimos isso na prática. Nós já tivemos alguns casos de clientes que nós fomos chamados que tentaram implantar esse modelo da forma completa, né, internamente, e não conseguiram. Né? Falharam, porque eles só tentaram, né? Exato, porque só tentaram. Exatamente. Claro que tem casos de sucesso, tem, né? Mas a gente está falando muito mais do DNA da empresa, o estilo da empresa, o estilo de governança. Então, às vezes funciona, né? Às vezes dá certo, né? Sempre, tudo às vezes dá certo, né? Agora você não pode contar com a exceção, você tem que contar com a regra, né? E como regra, eu tenho plena certeza de que o fator de ter um agente externo para alinhavar, para costurar e para negociar com todas as áreas da empresa é um agente facilitador, sem sombra de dúvida. E segundo ponto, que é inegável, hoje a EQP, né, já tem quase 200 células de gestão de contratos implantadas. Uau, né? Esse é um número muito, muito importante. Então, não são 10, nem uma, duas, nem 10, né? Então, são quase 200 células implantadas. E eu gosto de brincar com os meus clientes o seguinte: eu acho que é impossível alguém fazer 200 vezes a mesma coisa e não aprender nada. Então, assim, o camarada tem que ser muito, muito
fora da curva para repetir 200 vezes a mesma coisa, não tem aprendido. A gente acabou aprendendo, não é isso? A gente acabou aprendendo, né? Então, assim, mais do que aprender o operacional, é aprender o como implantar. Isso que é o bacana, cara. Isso que eu falo para os meus clientes hoje. Não é só o que fazer, é como fazer, né? Exatamente, isso é legal. Tem uma coisa que eu acho bacana, cara, que no começo me incomodava absurdamente. Essa é uma historinha rapidinha que antes de entrar, eu sei que o pessoal deve estar querendo falar dos cases aí, mas deixa eu só contar mais isso rapidinho. Eu ficava puto, até porque como eu não era um vendedor nato, né? Não era um cara um profissional da área comercial, não estudei para isso, não me formei para isso, caiu no meu colo. Eu não tinha algumas leituras aí, as leituras eram meio falhas, né? E uma delas era que eu levava, às vezes, algum cliente novo, né, um potencial cliente, para fazer uma reunião com um ex-cliente, para o ex-cliente apresentar como que nós fizemos, o que foi feito, os ganhos que ele obteve, né? E fazer quase que uma propaganda nossa aí, né? E apresentar e tirar as dúvidas aí para o possível novo cliente, né? Isso era habitué lá atrás. Hoje já isso praticamente deixou de existir. E quando eu chegava nessas reuniões, o meu ex-cliente, que eu tinha implantado a célula ali atrás, virava para o novo e falava assim, não, a nossa célula, a célula que nós implantamos com a ajuda da equipe. Eu ficava pensando assim, ô camarada, nós quem, ô José? Né? Nós trouxemos tudo, nós fizemos... E eu ficava meio puto com isso, né? Eu não tinha a percepção de que aquilo era um maior indicador de qualidade do nosso serviço, né? Porque a gente se ia embora e o cara achava que aquilo era dele, né? Exatamente, por isso que isso aí ficou o resto da vida, né? Isso que importa para a gente, porque e no nosso caso, assim, sempre funcionou, nesses anos todos funcionou assim, né? Um cliente satisfeito nosso gera outros 5 clientes, né? Claro. Eles são muito mais importantes, a satisfação do nosso cliente é muito mais importante do que um investimento comercial, marketing e tudo mais, né? Claro, sem dúvida. O testemunho do cliente é a melhor coisa que a gente pode conseguir, né? Tem uma pergunta da Vicky. Tem uma pergunta da Vicky. Acho que faltou, Águia, eu responder uma de burocracia, né? Essa eu queria que o Robert respondesse para eu tomar uma água aqui. Fala Não, gera realmente uma percepção, né, nas pessoas no momento da implantação de que isso pode burocratizar os processos internos, né? Mas não é isso, tá? Até porque a ideia não é burocratizar, é simplesmente fazer acontecer aquilo que deve acontecer, né? A gente sempre fala que a célula, ela é uma área de compliance, de conformidade, né? Então, ela é uma garantidora tanto dos processos internos quanto da legislação. Então, a partir do momento que você cumpre com o que deve ser executado, dá uma impressão, né, que você está burocratizando, porque deixou de existir os jeitinhos, né? Deixou de existir aquela outra forma de se fazer, que é uma forma um pouco mais fácil às vezes. Mas é justamente isso que a gente procura evitar, porque a ideia da célula justamente é você blindar o processo, né? Fazer com que as coisas aconteçam dentro daquilo que foi desenhado e de forma nenhuma gerando burocracia com isso, tá? Só gerando, sim, conformidade.